Bom dia, queridos, graça e paz. Queridos, hoje nós estamos terminando o livro de Jeremias. Nós vamos ler os capítulos 51 e 52 e aí nós entramos no livro de Lamentações. Nós vamos ler o capítulo 1 e o capítulo 2. Nos textos finais, desse livro do profeta Jeremias, nós vemos aí o juízo de Deus contra a Babilônia. Ontem eu falei um pouquinho sobre isso no capítulo 50 e no capítulo 51 não é diferente. Nós vemos que ali continua descrevendo, o juízo de Deus contra a Babilônia. E ali nós vemos mais um detalhe importante, que a Babilônia seria destruída e ela não voltaria a existir. Diferente de Jerusalém, quando Deus ali, o juízo de Deus vem sobre a nação santa, que Deus exerceu juízo sobre aquela terra, mas que o Senhor tinha uma promessa de esperança para o seu povo, que aquela terra seria reconstruída novamente, No capítulo 52, nós vemos aqui o profeta Jeremias relatando, então, essa queda de Jerusalém. Nós vemos que no início do texto, Deus fala através do profeta que aconteceria, essa queda, e nós vemos que nesse capítulo o profeta conta, então, aí é um relato daquilo que já aconteceu, que é um momento muito triste, um momento muito desafiador, tanto para o profeta quanto para o povo de Deus. E nós vemos que aí no meio do caminho, mais uma vez, ele relata sobre a morte do rei Zedequias, falando ali então daquela situação em que os filhos dele são mortos na sua frente, e também quando os olhos dele é arrancado. Então o rei Zedequias é levado para a Babilônia como prisioneiro e cego. Nós vemos que é exatamente pelo fato dele não querer dar ouvidos à voz de Deus, exatamente pelo fato dele desobedecer a Deus, a mão do Senhor pesa sobre o rei Zedequias. E aí nós vemos então que Zedequias foi um rei que infelizmente rejeitou a voz do Senhor, a poderosa mão do Senhor sobre a vida deles, e nós vemos aqui então que ele colhe a consequência. E assim nós encerramos o livro de Jeremias. Nós entramos então no livro de Lamentações, e nós vemos aqui que o livro de Lamentações é uma continuidade daquilo que estava então acontecendo. Ele é escrito, provavelmente, ele é escrito pelo profeta Jeremias também. Provavelmente foi após a saída de todo o exército inimigo, de todo o exército babilônico, e aí ficam algumas pessoas ali morando em Jerusalém. E aí nós vemos aqui que são relatos com uma riqueza muito forte de detalhes daqueles que não foram levados, daqueles que ficaram. Jeremias, ele é considerado como o profeta chorão, mas não é considerado à toa, porque esse homem teve muitas perdas, muitas dores durante todo o seu ministério. Nós vemos aqui que ele foi, além de tudo, ele ainda foi perseguido, pelo seu povo, e além de tudo nós vemos que ele se depara então com esse cenário de destruição. E aí então, imagina esse homem, depois de tudo ser destruído, de Deus ter protegido ele, mas ele ter que conviver com a destruição da cidade. Imagina o coração do povo que ficou, do povo que foi salvo, do povo que teria que recomeçar tudo de novo. E nós vemos aqui então que ele sofre com a destruição da cidade santa, que ele vê o seu povo passando por miséria. E aí ele deixa claro aqui pra gente em Lamentações que tudo aquilo que o povo estava passando era por causa da desobediência e da rebelião contra o Senhor. De fato, é uma situação muito triste, mas nós vemos aqui, nós temos aprendido muito do Senhor nesse tempo de leitura, e nós vemos que o Senhor, ele é bondoso, que o Senhor é grande para reverter qualquer história nas nossas vidas, na nossa caminhada. Mas nós vemos aqui então a consequência de um povo que desobedeceu
a Deus, de um povo que foi separado para viver o melhor, mas que colheu a consequência. Amém, queridos? E assim nós seguimos então na nossa leitura do livro de Lamentações. Que Deus abençoe muito o seu dia e que sua vida seja cheia da presença do Senhor em nome de Jesus.